que o Brasil passou um momento difícil na economia. 2020, por exemplo, nós gastamos 700 bilhões de reais com a pandemia. Quase metade disso com o auxílio emergencial. 2020? 2020. Você pode ver. O que aconteceu? 2020, março, começou a política do fica em casa. Lockdown. Fecha tudo. Quem tem salário fixo, né? Tem estabelecimento no emprego, sobrevive. Quem tem uma poupança... O senhor está falando do comecinho da pandemia. Sim, março de 2020. Tá. E daí o que aconteceu? Quando começou obrigando o povo a ficar em casa, e eu fui para Taguatinga, Ceilândia, né? Bairros pobres lá da periferia, de moto, e entrava na casa das pessoas, posso ver a tua geladeira? Não tinha nada. São pessoas que viviam na informalidade. É o churrasquinho de gato, no Rio aqui a água é o biscoito na praia, aqui em São Paulo aqui é vender biscoito, aqui o picolé na arquibancada, é o cara que conserta a máquina de lavar roupa, é o mecânico, é o informal. Esse pessoal foi obrigado a ficar dentro de casa, a massa. Nós levantamos naquele momento 38 milhões de pessoas. Vamos viver do quê? Eu chamei o ministro da Defesa. Temos condições de garantir da lei da ordem que esse pessoal vai para a rua, com fome. 38 milhões de pessoas que não tem mais seu ganha-pão. Vão para a rua. Irresponsabilidade de fazer o que estão fazendo sem dar alguma coisa para eles. Olha, não temos condições de garantir da lei da ordem pelo efetivo das Forças Armadas. E outra, obrigar o cara à força a ficar em casa, com fome, bem, criamos o auxílio emergencial. Sobre esse lance de ficar em casa, foi bem no começo da pandemia, Sim. mas foi um cabo de guerra, isso daí, entre Eu, no mundo todo, o contrário. Deixar bem claro aqui, para não ter dúvida. Eu, no mundo todo, o contrário é isso. Sobre ficar em casa. Sim. Tá. Mas será, presidente, que assim, hoje a gente olhando tudo que passou e tudo mais, assim, talvez a gente tenha uma análise um pouco diferente. Porque a gente hoje, pelo menos, faz uma ideia do como as coisas aconteceram, sobre as vacinas e tudo mais. Mas será que esse fica em casa, num primeiro momento, um fica em casa mais radical, não garantiria que as pessoas poderiam voltar para suas vidas normais mais rapidamente? Nova York. O maior número de contaminados foram que ficaram em casa. Tá? O que eu falava? Nós temos que lutar contra a doença, em especial os mais idosos, com comorbidade, e o povão tem que trabalhar. Senão vai morrer de fome. Ficar embaixo da cama não vai resolver nada. E qual a intenção do lockdown? No máximo em 2 meses, criar hospitais de campanhas, aparelhar ou reaparelhar hospitais com respiradores. Foi um problema. E está tudo resolvido. O lockdown durou mais de 1 ano e meio. Virou uma política. Não durou. 1 ano e meio, sim. Você vê, eu te mando, posto decretos para você de 2021. Não, eu não, vários governadores com lockdown. Eu não duvido que havia uma política nesse sentido, mas, como o senhor disse, o povão precisava trabalhar. Sim. E, assim, eu lembro que nessa época eu morava em Curitiba e eu tinha que vir para São Paulo toda semana para fazer o Flow. E eu lembro de passar aqui em São Paulo nos 2 primeiros meses, por aí, e parecia de fato uma cidade fantasma. Mas depois as coisas foram... As pessoas começaram a ter que ir trabalhar, não Quanto tinha tempo jeito. depois? 1 ano depois? Não, acho que não demorou esse tempo todo não, presidente. Eu 2020, não estou dizendo que não foi uma questão 2020, grande parte dos estados, os governadores, por decreto, fechavam tudo. Exato. E a vez o governador não fechava, o prefeito fechava. O que o Supremo decidiu? Era concorrente, eu, governadores e prefeito. Só se eu, por exemplo, decretasse área amarela em São Paulo, o governador podia botar área vermelha. O prefeito no seu município podia botar uma área roxa. Foi o STF deu esse poder para ele. Deu esse poder para ele. Não sei por que fizeram isso. Me tirar de mim o poder de conduzir essas medidas da pandemia. E o que eu falava lá atrás? O vírus veio para ficar, infelizmente. Não é que eu quero, veio para ficar.